pessoal! Vamos lá para a nossa segunda parte na aula de doença e demência de Alzheimer. A gente vai pegar da onde a gente parou, que foi justamente a classificação ATN. Se vocês não acabaram de assistir essa aula, se vocês demoraram um pouquinho para ir de uma até a outra, só lembrando que a classificação ATN dentro da demência do Alzheimer, ela é uma classificação usada mais a nível de pesquisa, então não esperem usar ela no dia a dia de vocês. E ela é uma classificação que a gente está usando de forma didática para a gente entender justamente o que vem daqui para frente, que vai ser o uso de propedêutica armada para o diagnóstico do Alzheimer. Então, lembrando que na classificação ATN, sim, a gente emprestou essa sigla da oncologia, mas no nosso caso, o A é A de beta-amiloide, o T de taupatia, o N de neurodegeneração. O a gente vai verificar a presença de proteína beta-amiloide através do PET scan, marcador amiloide, ou através do biomarcador licórico. O T, a gente vai verificar a presença da proteína tau fosforilada através do PET scan com marcador tau, ou através do próprio biomarcador licórico com a proteína tau fosforilada. O T do ATN diz a respeito a tau fosforilada no líquor. O N de neurodegeneração, por sua vez, já diz respeito em relação a um achado compatível com DA no PET scan no SPECT, na alteração de imagem estrutural e alteração de biomarcador, nesse caso sim, que daí a gente considera o tau total como um biomarcador de neurodegeneração. Então, ATN. E tá, eu já expliquei isso na aula passada, mas por que a gente está retomando isso daqui? O diagnóstico teoricamente laboratorial, que essa classificação ATN está tentando gerar um padrão, por assim dizer, criar um critério, ele vai ser baseado na seguinte premissa. O paciente que não tem evidência de depósito de beta-amiloide não está no espectro do DDA. Mesmo que ele tenha uma demência clinicamente muito semelhante, parecida, o mesmo padrão que o DA, ele não é considerado um DA. Se ele tem um A positivo, se ele tem evidência de proteína beta-amiloide, ele está no espectro da demência de Alzheimer. Se ele tiver um A e um T positivo, existir evidência de depósito de proteína beta-amiloide e evidência de proteína tau, a gente tem um paciente com diagnóstico, na classificação ATN, claro, não diagnóstico clínico, de DA. E se a gente tem um paciente com beta-amiloide positiva, com tau negativa, caso tenha evidência de neurodegeneração, a gente vai ter suspeita de DA, mas a gente também vai ter que suspeitar de algum outro processo patológico que não seja do DA. Então, essa classificação ATN, eu coloquei ela aqui de propósito, não para vocês usarem na clínica, mas para a gente entender o que vem agora. Qual que é a importância da propedêutica armada? O que você vai interpretar dessa propedêutica armada para um lado ou para o outro em relação ao diagnóstico? Vamos começar então com o N, que é a ressonância magnética encefálica estrutural. Quero começar chamando a atenção de vocês para a escala de Sheltens, que é o que a gente chama de MTA. Tem duas escalas que elas focam nessa região do cérebro, que é a região mesial temporal. Aqui, se vocês forem ver, a gente está vendo uma imagem, que é uma imagem em T1. O que é uma imagem em T1? A imagem em T1 é aquela imagem fotográfica. Então, é a imagem em que a substância cinzenta, o córtex do cérebro vai estar mais escuro, vai estar cinzento, e a substância branca, a área subcortical, que não é córtex, vai estar branca. Então, a gente consegue ver aqui que na periferia, no córtex, é mais escuro e que na substância branca está mais claro. Isso quer dizer que a escala de Sheltens é uma escala criada em T1. A gente também está vendo aqui um corte coronal. Eu até quero que vocês opinem aqui embaixo nos comentários se vocês têm interesse em que a gente faça, por exemplo, uma aula sobre ressonância magnética, assim, coisas mais simples para vocês irem pegando e conseguirem acompanhar na aula. Se vocês estiverem tranquilo falando, não, a gente acha que tá tudo certo, que não precisa, a gente não faz. Mas se vocês quiserem, a gente pode falar um pouquinho mais de ressonância magnética. Claro que eu não sou neuroradiologista, não sou radiologista, mas pelo menos o que eu aprendi para usar no meu dia a dia, eu posso passar para vocês também. Voltando aqui. Então, a gente está vendo uma ressonância em T1, a sequência T1, e o corte dela é como se a gente estivesse vendo um corte de coroa de princesa. E pensa naquelas coroas de princesa que o pessoal usa em festa de 15 anos, que o noivo usa. Essa é a coroa de referência do corte coronal. Corte coronal, ele vai passar cortando a cabeça da frente para trás. Então, ele vai vindo cada vez mais para frente até o fundo. A gente está olhando um corte aqui, que é o primeiro corte antes do início do tronco cerebral. Essa imagem aqui até não dá para ver tão bem, mas quando vocês forem usar de referência, vocês olham aqui o tronco cerebral, que é essa estrutura bem aqui no meio, ele está começando a surgir.
Então, quando vocês começam a ver, é hora de vocês aplicarem a escala de Sheltens. E a nossa região de interesse aqui, para a gente avaliar o temporal mesial, é principalmente o hipocampo. Temos duas escalas, a escala de Sheltens e a escala de Erica. Para facilitar a vida de vocês, hoje a gente vai falar superficialmente da escala de Sheltens, que é o que está mostrando aqui por essa sigla AKP. Um paciente que não tem nenhuma atrofia, ele vai ter um hipocampo, que é essa estrutura aqui mais escurinha, vocês estão percebendo que é uma estrutura cheia de neurônio, né? Uma estrutura de substância cinzenta. Ela vai estar grudado no restante do córtex, no restante do encéfalo. Quando você começa a ter um Sheltens 1, você começa a ver um desgrudamento e cada vez mais você vai ter o preenchimento desse espaço coroide aqui por líquor. Então, cada vez mais você vai observar a atrofia do hipocampo e o descolamento da fissura. E o surgimento da fissura. Então, vamos acompanhando. Do 0, completamente grudado. 1 está um pouquinho grudado, mas já está desgrudando. O 2 já tem um descolamento completo e já começa a apresentar uma atrofia. E do 3 em diante, a gente vai observando cada vez mais atrofia. Se o paciente até 75 anos, então nossos idosos 60 aos 75 anos, um Sheltens acima de 2 vai ser sempre anormal. Ou seja, um paciente idoso entre 0 e 1, normal. Um paciente acima de 75 anos, a gente começa a considerar o 2 como normal também. Então, um paciente até 75, a partir do Sheltens 2, do MTA 2, é considerado normal. Um paciente depois de 75 anos, maior do que 3, é considerado normal. E a nossa escala vai até o 4, então é um Sheltens que vai do 0 até o 4. Essa é a primeira coisa que vocês vão bater o olho, e é uma escala visual, é uma escala que vocês não vão calcular absolutamente nada. Vocês vão ver várias ressonâncias e a partir da tua experiência vendo essas várias ressonâncias, que você vai conseguir fazer o teu diagnóstico não, né? A tua leitura da escala de Sheltens. Ela é uma escala perceptiva, ela não é uma escala quantitativa. Se formos falar de ressonância ainda, a gente tem que falar também de um outro achado que é muito importante na demência de Alzheimer, que é a atrofia parietal. A atrofia parietal, ela vai ser demonstrada através de uma escala que chama escala de Coedan. E essa escala de Coedan vai mostrar pra gente o quanto que a parte posterior, ou seja, o lobo parietal, está atrofiado. Vocês conseguem perceber que é uma escala que vai do 0 até o 3 e que a gente vai observar nos cortes diferentes, né? Então, aqui de volta, esse aqui é o famoso corte sagital que a gente estava conversando anteriormente, né? O corte coronal que a gente estava conversando anteriormente. É como se a gente tivesse colocado uma coroa na cabeça da pessoa, aquela coroa de princesa, e cortado a partir disso. Nós temos o corte aqui no meio, que é o corte axial, que ele vai ser um corte que ele vai cortar como se você fosse tirar a cabeça, a tampa da cabeça para cima. Então, você vê um corte que é mais ou menos assim. E temos o corte sagital, que aí usamos como referência o seio sagital. E o seio sagital é aquele que divide o cérebro entre hemisfério esquerdo e direito. Então, ele é bem o que está aqui no meio, como se fosse um corte diferente. Então, esse corte aqui que vocês estão vendo, que é um corte que está mais à direita de vocês, é o corte coronal, o da coroa da princesa. Colocamos a coroa aqui e você está vendo os cortes para frente e para trás dessa coroa. O corte axial, ele vai fazer o axis como se fosse tirando a tampa da cabeça, então vai tirando. E o sagital é o que você usa de referência ao seio sagital. Então, vai dividir entre o hemisfério esquerdo e direito e você vai olhando cada vez mais para cá ou cada vez mais para lá. Enfim, esses são os cortes de ressonância magnética que a gente está vendo para a gente ver a escala de Coedan. E na escala... Depois eu tô repensando. Deixa um comentário que daí eu explico para vocês bonitinho essas escalas nessa aula que a gente faz só de ressonância. Mas aqui a gente também vai levar em consideração a atrofia parietal. Então, os dois sinais que a gente vai ver em ressonância magnética encefálica estrutural vai ser o quê? Primeiro, atrofia de hipocampo, atrofia temporal mesial, que aí mais facilmente a gente tem uma cultura um pouco maior em avaliar a escala de Sheltens, né? E também a atrofia parietal, que aí você vai olhar nos diferentes cortes e você vai notar o quanto que os sulcos estão alargados em lobo parietal. Também é uma escala visual, então você vai começar observando os sulcos aqui no lobo e conforme ele for sendo uma atrofia cada vez maior, você vai aumentando a classificação. E o Coedan vai de 0 até 3. E se a ressonância voltar sem alterações? Então aqui é muito importante, eu deixei até esse slide branco justamente para vocês prestarem atenção em mim. Uma ressonância normal,
se você tem uma clínica típica, se você tem uma desconfiança grande, se existe uma síndrome demencial, a ressonância ela não afasta o teu diagnóstico. O fato de ter uma ressonância normal não exclui que isso é Alzheimer e não exclui que isso é demência. O único tipo de demência que a gente vai ver na próxima aula, que é uma demência que depende da neuroimagem para ser feito o diagnóstico, é demência vascular. Que aí sim você precisa ter a evidência da alteração neurovascular, né, cérebro vascular, para que você possa dizer que essa é a etiologia. Mas vindo uma ressonância normal, você não pode falar absolutamente nada em termos de exclusão diagnóstica. Você não pode dizer que não é Alzheimer porque a ressonância não tem atrofia de hipocampo e não tem atrofia parietal. Esse é um grande erro que acaba cometendo, que é quando você deixa o exame fazer o diagnóstico. O diagnóstico é clínico, o diagnóstico quem faz é a gente. São os sintomas, os sinais, e o que a gente usa na verdade mais é a questão da avaliação cognitiva, que tem lá os tópicos em avaliação cognitiva para vocês reverem se estiverem com dúvida. Mas esses são os instrumentos de anamnese e exame físico, exame mental, que a gente usa pro diagnóstico. A ressonância ela ajuda a guiar qual que é a etiologia. Só que uma ressonância normal, de novo, não exclui diagnóstico. Você não consegue dizer que uma pessoa não tem Alzheimer só porque o cérebro dela tá gordinho, bonitinho. Não é isso. Até aqui tudo bem? Respirem fundo, pessoal. A gente tá indo adiante, então. Vamos falar do exame, então, de imagem funcional. E aqui eu gostaria de começar falando com vocês sobre o PET scan. Deixa eu só me esconder aqui para vocês poderem, para eu poder provar meu ponto para vocês, aliás. Como eu falei para você, pode ser que você tenha, e isso é mais comum do que a gente imagina, um paciente que tenha de fato demência de Alzheimer, mas que não tenha alteração de ressonância. Que tem uma ressonância semelhante a essa, como vocês estão vendo à direita de vocês, uma ressonância normal. E se você for fazer um exame de imagem funcional, que é um exame focado em ver se aquela parte do cérebro está funcionando ou não, no caso do PET scan, se está consumindo glicose ou não, vocês vão ver que na verdade aquela região está grande, não está atrofiada, mas não está funcionando. Então, o PET normal, você tem o funcionamento preservado e aí muda um pouquinho de local para local. Mas aqui, que é o que mais faz sentido na minha cabeça também, aqui nesse artigo aqui que vocês vão ter também os artigos todos, o mais escuro, né, o mais vermelho, mostra áreas de maior atividade. E conforme vai ficando mais azulzinho, essa atividade está mostrando que a atividade não tem ali. Então, olha, uma região que é uma região de lobo parietal sem atividade. Mas quando você olha na ressonância, essa mesma região está preservada. Isso mostra pra gente que esse paciente, ele tem uma alteração, que ele não está tendo funcionamento, não está funcionando, teve morte neuronal, aquela região, e que se você for basear somente na ressonância, você vai falar porque o paciente não tem problema ali. Mas quando a gente olha esse exame, que é um exame mais refinado, a gente consegue ver de fato, esse paciente tem um hipometabolismo numa região que é compatível com Alzheimer. Vamos olhar um pouquinho mais adiante aqui. Quero mostrar para vocês aqui também essa outra ressonância mostrando mais ou menos a mesma coisa. A imagem de ressonância aqui à sua esquerda agora, que são imagens que não chamam tanto atenção. Até aqui nessa de cima aqui, que é a imagem sagital, corte do seio sagital, pensem no seio sagital para vocês verem como é que está feita a divisão nessa imagem. Tem um pouquinho mais, mas assim, é muito pouco. Comparado com o resto do cérebro, até parece mais uma atrofia global, né? Mas olha como é que tá essa aqui é o PET scan do paciente alterado, né? Olha como que tá o PET scan dele. Tá apagado. Um paciente normal, aqui essa imagem no meio para referência, estaria com funcionamento, a gente veria em vermelho, veria atividade. Mas para esse paciente não tem. Então, apesar de estar preservada na ressonância, esse paciente tem uma hipofunção. Como o PET scan ele é um exame que ele vai ver consumo de glicose, a gente fala em metabolismo. Então, o PET scan que não está funcionando, que mostra uma área do cérebro que não está funcionando, mostra uma área do cérebro que tem hipometabolismo. Quer dizer que não está consumindo glicose, não está comendo, não está sobrevivendo. Então, aqui a gente tem esse ponto de vista, que é o ponto de vista do corte sagital, mas quando a gente vai ver no corte axial, né, que é aquele corte que eu mostrei pra vocês, que o corte como se estivesse tirando a tampinha da cabeça. Gente, eu sei que fica um pouquinho repetitivo, mas eu vou repetir sempre essas piadinhas que é pra vocês decorarem mesmo como que a cada parte, como que a gente usa os termos, né, quando a gente tá lendo ressonância. Enfim, quando a gente vem ver aqui, a gente percebe, olha,
Essa imagem também não tem metabolismo. A gente não está vendo consumo de glicose na parte parietal do cérebro. Apesar da ressonância estar normal, esse PET scan também é compatível com uma pessoa com demência de Alzheimer. Porque nessa região, que é uma região que muito comumente está alterada na demência de Alzheimer, que é essa atrofia parietal que a gente poderia ver na ressonância, aqui a gente vê como um hipometabolismo parietal. Se for deixar passar os anos, provavelmente vai atrofiar essa região também. Só que você fez o diagnóstico antes disso acontecer. Por isso que uma ressonância normal não exclui Alzheimer. Porque às vezes o paciente pode ter um cérebro bonitinho, bem gordinho, preservado e não funcionar. Especialmente verdade isso, e prestem bastante atenção porque isso é especialmente verdade em pacientes pré-senis. Então, demência de Alzheimer pré-senil, muitas vezes a ressonância vai estar intacta, perfeita. Não deu tempo ainda de atrofiar. Mais uma neuroimagem funcional aqui pra gente. Esse é um pouquinho diferente. Esse mostra pra gente a concentração de placas amiloides, né? Então, a gente consegue ver um paciente controle, né? Sem alteração cognitiva e sem fisiopatologia de DA, o cérebro dele é completamente verdinho. Eu tô mostrando aqui pra vocês a imagem, caso o cursor não apareça na filmagem, que ela é essa imagem que tá mais à esquerda de vocês no canto superior, aqui do lado de placa amiloide. Você percebe aqui que esse cérebro cognitivamente normal, nem aqui na parte superior, que mostra as placas amiloides, tem muito depósito, ele mostra um pouquinho, que com o passar do tempo todo mundo vai ter um pouquinho, e também não tem exagero um aumento de placa de proteína tal, de emaranhados neurofibrilares, que também é uma das fisiopatologias conhecidas do DA. Então, se você for usar essa imagem funcional, que ele é um exame cujo marcador é próprio para proteína beta-amiloide ou para proteína tal, um cérebro sem alterações, sem fisiopatologia para DA, vai se mostrar dessa maneira, bem verdinho. Não está mostrando, não está marcando. É perfeitamente possível que você tenha um paciente que ainda esteja cognitivamente normal, que apresente os depósitos de placa beta-amiloide, que foi o que a gente viu ali quando a gente estava falando da classificação ATN, do paciente que é A positivo, tem depósito de beta-amiloide, mas ele ainda não tem alteração cognitiva nenhuma. Isso é doença de Alzheimer. Isso é aquele paciente que tem a fisiopatologia, mas não tem a demência. Ele tem um processo que vai, provavelmente, passando a quantidade de anos necessários, virar uma demência de Alzheimer. A gente ainda não tem muita certeza sobre essa parte, mas a gente vai falar disso no futuro também. Temos também um paciente que pode apresentar os depósitos de beta-amiloide, daqui esse exame vai ser útil no diagnóstico, naquele paciente que já tem a queixa de MCCL e que já tem a demência. Esse exame também ajuda a gente no A+, mostrar que existe um depósito que é Alzheimer de verdade, quando o paciente for positivo, quando ele mostrar de fato esse marcador, ó, aqui eu estou marcando esse depósito excessivo de proteína beta-amiloide. Muito parecido no tal. No paciente com DA, você vai ter o depósito da proteína tal, você vai ter o emaranhado neurofibrilar. Então, conforme você for tendo a queixa, conforme você ter a fisiopatologia e a demência de Alzheimer, você também vai começar a ver o acúmulo dessa proteína tal no cérebro. Esses marcadores, então, seriam o A do ATN e o T do ATN. Aí você vai me perguntar, legal, mas aonde que eu mando esse paciente fazer? Eu sou de Curitiba. Aqui em Curitiba, até onde eu sei, a gente não tem nenhum serviço fazendo marcador de beta-amiloide, marcador tal. Parece que em São Paulo a gente tem isso disponível, talvez em outras cidades tenham. Se na cidade de vocês tem, escreve aqui embaixo pra gente. Mas isso daqui também, até o presente momento, é mais utilizado em pesquisa. Mas só para vocês saberem como que a gente consegue identificar a fisiopatologia beta-amiloide em exames que talvez amanhã ou depois estarão disponíveis pra gente também. Então é bom a gente conhecer esses exames novos, mesmo que eles não estejam muito bem no mercado ainda. Na prática, o que a gente acaba tendo mais aqui é o PET scan. E é isso que eu vou ensinar vocês a solicitarem. Então, como que eu solicito? E aqui eu estou mostrando para vocês, de fato, uma solicitação que eu fiz para uma paciente minha. Então, tem uma justificativa aqui embaixo, que é uma justificativa verdadeira, inclusive da última paciente que eu fiz o pedido, que foi o jeito que eu pedi pro laboratório, né, aqui para a empresa fazer o teste pra gente. Então, você vai pedindo como se fosse uma solicitação de exames normal. Coloca o nome do paciente, endereço, o cabeçalho que você estiver acostumado a fazer, solicitação de exames. Solicita um PET scan, PET-CT neurológico. E aqui está o código do TUS. Por que a gente está pedindo o PET-CT neurológico?
Existe o PET scan pro câncer também. O PET scan que vai procurar atividade inflamatória, o PET scan que vai ajudar a fazer diagnóstico de metástase. E esse é o PET scan que eles chamam de PET scan oncológico. Não é esse que a gente vai pedir. O que a gente vai pedir é o neurológico, que vai ver apenas o encéfalo. A justificativa, você vai explicar por que você está pedindo esse exame. Então, no caso dessa paciente, eu pedi o exame justificando já para o médico nuclear, para o colega que for fazer o laudo, por que eu estou querendo isso daqui. Expliquei para ele que eu estou investigando queixas amnésicas, que na testagem mostrou que também tem um déficit amnésico de múltiplos domínios. Então, é um paciente que tem um déficit de memória episódica, função executiva, abstração e controle inibitório. Eu tô dando a dica para ele já que eu tô fazendo a investigação de um transtorno cognitivo amnésico, uma coisa que fala mais a favor de Alzheimer. Tô falando sobre a ressonância magnética de janeiro de 2024, que mostrou lesões cerebrovasculares e atrofia parietal. Sempre peço e também a própria empresa vai pedir, mas pro paciente levar a última ressonância para eles usarem como referência. E também tô deixando claro que não existe um acometimento funcional até o presente momento. Então, que a minha hipótese diagnóstica é um comprometimento cognitivo leve, mas já deixo no CID aqui avisando que provavelmente eu estou investigando um Alzheimer. Eu não coloquei aqui o próprio Alzheimer justamente para não induzir o examinador. Estou colocando apenas a clínica, o que esse paciente tem, porque eu pedi o exame para ele me ajudar com diagnósticos diferenciais, às vezes que até mesmo eu nem pensei. Mas eu acabo colocando o CID aqui por quê? Porque quando o convênio libera, e está cada vez mais difícil o paciente conseguir esse exame pelo convênio, mas quando ele libera, eles pedem. Então, eles pedem o CID, eles pedem os códigos do TUSS, né, que são os códigos da ANS, eles pedem tudo bonitinho e de vez em quando o convênio vai lá e te pede uma carta maior do que essa te explicando. O PET-CT neurológico, o convênio não é obrigado a fazer. Então, a gente às vezes precisa se justificar várias vezes para conseguir. Muitas vezes eles negam. Aqui em Curitiba está custando na faixa de R$3.000 um exame desses. Então ele acaba sendo um exame mais custoso mesmo. E eu queria falar também com vocês sobre a avaliação licórica. Porque lembra quando a gente estava falando do ATN, a gente falou que existia duas maneiras de estudar essa fisiopatologia no nosso paciente, que podia ser pelos exames de imagem funcional e estrutural, né? A ressonância que a gente viu até agora e os PET scans. E agora a gente está falando e que também existia a avaliação biolicórica, que daí tinha tal fosforilado e beta-amiloide. É disso que a gente vai falar agora. A avaliação licórica dos biomarcadores licóricos tem uma acurácia acima de 85%. Então é bem bacana, é bem exato esse método diagnóstico. O problema é que ele tem um preço elevado. A maior parte dos convênios ele chega a pagar a coleta, mas ele não paga o exame. E o exame também sai ali uns R$2.000, R$3.000, dependendo de onde for mandado fazer. E óbvio, é um procedimento, é uma coleta de líquor, então é um procedimento que tem riscos. E os riscos não são poucos. O mais comum, você tem a cefaleia de pós-punção, né? Que é a cefaleia do próprio exame, é uma coisa que qualquer exame pode fazer. Mas também existe o risco de infecção do local da punção, que pode levar ao quadro de meningite, encefalite. Então, ele é um exame mais complicado de conseguir, é um exame que tem mais riscos do que, por exemplo, pedir um PET scan. Mas, às vezes, ele é o que ajuda a gente no diagnóstico. Então, como que eu faço esse pedido de exames? Novamente, solicito exames e explico que eu solicito uma punção licórica e exame de 1.000 marcadores licóricos para a doença de Alzheimer. Por que eu coloco dessa maneira e não simplesmente peço os biomarcadores licóricos? Porque se eu pedir a punção licórica, eles vão, o paciente consegue fazer essa parte do exame, a coleta, sendo pago pelo convênio. Então aí vem o exame de punção licórica, eu coloco o TUS, vocês vão ver abaixo, e os exames de biomarcadores licóricos ele paga parte daí. E aí eu deixo específico que eu quero beta-amiloide de líquor, né? Aqui tá o tecido que eu quero ser estudado, com a relação de beta-amiloide 42 para 40, a gente já vai ver isso. Também coloco que a gente precisa fosfotal ou a proteína tal fosforilada do líquor, a proteína tal do líquor e, por último, coloco o TUSS, que é o da punção licórica, porque o exame biomarcador ele não é regulado pela ANS ainda. Coloco de novo o código, que aí esse é o código do DA, o CID do DA, né? Existe o CID-F e o CID-G, mas o do DA eu acabo usando mais, acho que tá por prática, não sei se tem uma boa justificativa para isso. Enfim, como eu falei para vocês aqui, essa avaliação licórica a gente vai procurar duas coisas. Vai ser Alzheimer quando? Quando você tiver um aumento de tal e tal fosforilada, e quando você tiver uma redução de AB proteína, principalmente a AB42,
ou da relação entre a proteína beta-amiloide 42 e a 40. Então, nem sempre a proteína beta-amiloide vai ter reduzido de maneira absoluta. Esse daqui é um exame verdadeiro que foi uma paciente minha que fez. Então, nós temos aqui a primeira parte do exame, que ela é o exame do líquor, né? Ela é uma avaliação licórica completa, com exame histológico, bioquímico, tudo bonitinho. E vocês podem ver que essa paciente não tinha absolutamente nada. Ela é um caso de um DA que começou aos 60 anos de idade, já numa idade que não é mais tão considerada pré-senil, mas a família e a paciente quis ter certeza mesmo, então a gente fez o exame. E olha como que ficou o exame dos biomarcadores dela. Então, esses são os biomarcadores da doença de Alzheimer, mostrando pra gente a proteína tal fosforilada e os peptídeos beta-amiloides com a razão beta-amiloide 42/40. Temos uma proteína total aumentada, então olhem aqui a referência. Temos uma proteína tal fosforilada aumentada, olha a referência. E temos uma proteína beta-amiloide do B42 que está um pouco aumentada também. Então, teoricamente, seria negativo. Mas olha aqui a razão beta-amiloide de 42/40. Tá para baixo. Então, a gente tem um resultado positivo. A gente vai ter o A do ATN, que é essa razão beta-amiloide 42/40. A gente vai ter o T, que é a proteína tal fosforilada. E a gente tem o N, que é a proteína tal total. Então, aqui a gente tem uma paciente com um ATN positivo. A positivo, T positivo, N positivo. A gente tem um diagnóstico que foi um diagnóstico realizado clinicamente e, como era um caso mais pré-senil, a paciente estava muito angustiada com o diagnóstico, a gente ofereceu a possibilidade de pedir esse exame para que ela pudesse entender melhor. E ela topou fazer, entendeu os riscos, é uma paciente que está numa demência de uma fase leve, a família topou também. Feito esse exame, a gente tem uma confirmação laboratorial. A gente tem que combater o martelo e falar, olha, temos uma certeza maior de que isso é um Alzheimer, temos uma acurácia muito boa para esse exame. Pessoal, foi uma corridinha aqui, mas essa parte de diagnóstico eu quis deixar justamente uma aula à parte para não ficar tão pesado para vocês. O que a gente vai deixar para fazer? Vamos falar ainda bastante sobre Alzheimer, o curso inteiro a gente fala sobre Alzheimer, porque ele é de fato a demência mais comum. Essas duas primeiras aulas são aulas mais introdutórias e elas são focadas para que vocês conheçam como que é o diagnóstico e como que você pode usar os exames. Se vocês quiserem a aula sobre ressonância magnética ou alguma outra coisa que vocês queiram aprofundar numa aula bônus, vocês me avisam. A próxima aula a gente vai falar sobre doença e demência cerebrovascular. E eu fico esperando vocês então nas próximas aulas para que a gente possa dar continuidade ao nosso curso. Mais uma vez, esse curso é um curso vivo, ele depende um pouco do feedback de vocês para a gente saber para que lado que ele vai, o que vai ficar mais importante, o que vocês gostaram mais ou gostaram menos. E eu peço que vocês sempre deixem esse feedback para a gente saber o que vocês estão achando do curso. Desejo para vocês uma ótima semana e qualquer coisa, mandem um oi pra gente.